Papo de Grande. Temporada Prefeituráveis para Santa Maria 2024. Parceria comercial Cassisme, De La Páscoa, CRVR, Santa Maria Ambiental. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no Grupo Diário, Rádio CDN, TV Diário, com mais um episódio do Papo de Grande. Como eu disse anteriormente, 2 novos pré-candidatos e a gente, claro, não podia deixar de conversar com eles. Agora aqui conosco, Dr. Moacir, do PRD, foi lançado recentemente como um pré-candidato à Prefeitura de Santa Maria. Com muita satisfação, doutor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e em meu nome pessoal do PRD de Santa Maria e te dar parabéns pela iniciativa e agradecer à CDN, à direção do Grupo Diário e todos vocês para esse momento tão importante. Seja muito bem-vindo. Vamos começar já. Primeiro, por que Santa Maria, o eleitor que está nos acompanhando, deveria apostar e colocar o voto na urna para o doutor Moacir, por favor? Ora, veja bem, Alexandre, me permitir começar um pouco este cenário todo, mas chegando quase aos 70 anos, eu sou um dos meninos da Vila Belga. Tá? A minha caminhada começa lá, nascendo na Casa de Saúde, depois meus avós moraram ali mais de 50 anos, meus pais 50 anos. E eu deixo a Vila Belga momentaneamente para subir a avenida, os meninos que subiam a avenida para estudar 12 anos no Colégio Santa Maria, portanto uma formação cristã ali, né? Depois dessa formação no Colégio Santa Maria, eu tive a oportunidade de ingressar no Exército Brasileiro, que me deu uma outra vivência, uma vivência muito importante. Eu estive neste Exército Brasileiro na década de 70 e 74, 75, 76, retornei e aí me formei oficial combatente, segundo tenente de infantaria, né? Depois eu voltei ao Exército em 1987, também como oficial temporário dentista. Antes disso, eu só atravessei a rua do Colégio Santa Maria para ir para a nossa Universidade Federal de Santa Maria. E lá me formei cirurgião dentista, foram 5 anos numa expectativa maravilhosa de participar do grupo daqueles que promovem a saúde, defendem a vida, e a odontologia me levou para mais 2 estados deste país, Sudoeste e Oeste Paranaense, Sudoeste e Oeste Catarinense, e lá eu tive a oportunidade, que a odontologia me deu, de participar não só como cirurgião dentista, mas também da gestão da saúde. Quando retornei, eu fiquei só pouco menos de 10 anos, 9 anos fora de Santa Maria, e nesse meu retorno a Santa Maria, tendo sido cirurgião dentista do SESC, cirurgião dentista do Exército, no HGU, enfim, eu vivenciava a saúde. Mas hora que a gente, como profissional da saúde, nessas localidades todas, eles vêm te buscar para participar do processo político. E eu dizia, a minha política é a saúde. Mas chegou um momento que, vendo o que acontecia na nossa cidade, eu recebi um convite muito importante e que dá a dimensão de eu estar aqui podendo falar sobre isso, que foi a direção do então Centro de Atenção Secundária à Saúde de Santa Maria, um dos maiores do estado do Rio Grande do Sul, e lá nós recebemos em 2007 um prêmio da União das Associações Comunitárias de Santa Maria, por aquilo que conseguimos realizar nós e os servidores. E após isso veio o convite, e eu disse até, eu tenho dito, não me falta humildade, eu tenho responsabilidade de estar há praticamente 50 anos na saúde, tendo vivenciado a gestão dela, e eu disse para quem me convidou na época, sem atrevimento nenhum, só, doutor, venha para ser o nosso candidato. Só, olha, eu gostaria de ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Pela minha personalidade, pela minha formação, que é uma área mais de conduzir as coisas. E aí começou essa caminhada. Portanto, nós estamos chegando a 12 anos depois. Eu cheguei a ser pré-candidato aqui, colocado no cenário, falei na Razão, no Diário, mas eram alguns movimentos tênues. Hoje nós temos uma oficialização do partido, né? O nosso partido ele tem o 6º maior número de filiados em Santa Maria, o 3º maior no estado, no Brasil, o 3º maior em número de filiados. Isso dá a dimensão da gratidão que a gente tem com esse partido para propor a Santa Maria a colocação do nosso nome, humildemente, para participar deste processo. Não há outro caminho, Alexandre, que não seja
através do voto, da democracia, para que a gente possa conduzir as cidades. Então é isso que me traz esse momento, que é grato estar aqui contigo, na CDN, enfim, e a sociedade de Santa Maria poder nos ouvir. Perfeito. Vamos lá. O senhor conhece a cidade, então, melhor do que eu, né? Não pela idade, não pela trajetória. É verdade. Mas agora, como é que o senhor vê a Santa Maria em termos de desenvolvimento econômico e social? Como é que Santa Maria pode crescer mais? Que segmentos da economia a gente tem que apostar? Caso o senhor seja eleito prefeito, o senhor trabalharia como para o desenvolvimento econômico e social da cidade? Eu estudo há muitos anos algo que surgiu com a Carta de Ottawa do Canadá, que são as cidades saudáveis. Na América Latina e no Caribe, nós temos o Uruguai, a Argentina, e no país, São Paulo, Maceió, algumas cidades do país que empregam essa forma de conduzir as cidades. O desenvolvimento, tu sabe que depende muito da geração de emprego, do PIB, né? Veja que Santa Maria, no PIB, é a 11ª do estado e a 144ª do país. Mas a geração de emprego, evidentemente, a questão educacional, a questão da renda per capita, mas os movimentos feitos pelo governo do município para gerar novas obras, evidentemente, geram outros espaços de trabalho. Os empreendedores, que é a grande força de Santa Maria, né, uma das vocações de Santa Maria, o serviço, os empreendedores com seus movimentos também conseguem isso. Então, para um desenvolvimento maior da nossa cidade, nós temos sempre que apostar no emprego. E eu, quando falo em cidades saudáveis, que movimento é este? É aquele onde um governo, uma cidade, se propõe de forma contínua a fazer a melhoria dos seus espaços físicos, dos seus espaços sociais, utilizando todo o recurso da comunidade. Isto é uma cidade saudável. E com isso nós conseguimos alavancar o crescimento, a geração de emprego e renda. Perfeito. Santa Maria tem uma vocação, como o senhor disse, de serviço e comércio. Sempre se falou em industrializar Santa Maria. É possível, será, atrair indústrias? Olha, tem alguns espaços já importantes criados, né? Como o próprio Distrito Industrial, enfim. Mas nós somos um polo de educação, um polo de cultura e um polo de segurança. Nós já temos na nossa Universidade Federal as startups, por exemplo. Enfim, nós vivenciamos um outro mundo. Eu sou da geração analógica, até digo que eu tenho uma vantagem, porque quando o telefone não funciona, eu ainda consigo colocar algumas coisas, né? Sim, Santa Maria tem alguns espaços para isso. Essa nossa posição geográfica extremamente importante, né, para o Mercosul, né? A nossa divisão leste-oeste, os trilhos que estão, eles não se movimentando, mas algo sobre os trilhos, né? Portanto, nós temos condição, sim, embora a vocação, né? Tu veja que a nossa grande força econômica aqui é o servidor público em todas as esferas, né? Eu tenho segurança em dizer que se nós olharmos, e eu vou me permitir abrir aspas, porque em 2009, 400 mentes brilhantes de Santa Maria, eu abro aspas porque eu estava lá, estou me chamando de mente brilhante, nós pensamos algo para Santa Maria que queremos. E depois ouvimos 10 mil santamarienses. E aí, neste nicho todo, estão todas essas necessidades previstas, já tem mais de 15 anos. Verdadeiramente nasceu a Agência de Desenvolvimento de Santa Maria e eu entendo que nós precisamos olhar para isso. Então, muito do nosso plano de governo, eu quero lembrar aqui um querido companheiro rotariano, o governador Pedro Lequeder Aguirre, que está no Diário hoje, como é que chama quem está no Diário? Ele colaborador, um colaborador. Exato. Tem conversado muito com ele, é uma pessoa muito experiente, né? O próprio PRD de Santa Maria tem quadros extremamente importantes, com múltiplos pendores, com conhecimento, e nós estamos trabalhando todos esses segmentos para se conduzir uma cidade utilizando-se destas mentes brilhantes e um pouquinho da nossa caminhada de vida. Saúde, então, que é a sua área. E saúde é um dos gargalos de qualquer município, para qualquer gestor público, né, para qualquer prefeito. Como é que o senhor vê a saúde hoje do município? Que soluções, que alternativas para melhorar a saúde do município que o senhor poderia elencar para nós? Olha, veja bem, nós temos algumas novidades para colocar nesse cenário. Por exemplo, está chegando a hora de nós assumirmos o compromisso da gestão plena da saúde de Santa Maria. Nós temos aí a gestão da atenção básica, tem alguns outros movimentos, né?
Nós, em 2015 e 2016, enquanto delegado regional da saúde, nós podemos aprimorar o conhecimento de mais de 1.000 trabalhadores na área da atenção básica e nós estamos vendo as necessidades que Santa Maria tem pelo seu porte. Volto a referir a DESM, lá nós pensamos no Fórum Temático da Saúde para que Santa Maria retome aquilo que já foi até 2030, faltam só 6 anos para 2030, portanto o próximo governo poderá ajudar. Mas assim, Alexandre, além das novidades, é preciso a gente olhar com devido cuidado e ver que no passado recente nós tivemos algumas ações aqui que foram marcantes para melhorar o atendimento e o acesso da população de Santa Maria à saúde. E eu vou dar um exemplo. Criado no governo Oswaldo Nascimento, que era do PTB, hoje PRD, este SEDAS, ali a secretária de saúde era a minha querida professora Ana Maria Chagas. Nós tínhamos lá 15 especialidades, radiologia, tomografia, exames laboratoriais, a 7.000, 8.000 exames mês. Perdeu-se aquele espaço nos últimos anos. Nós fazíamos lá raio-x manhã, tarde e noite, e falar na primeira pessoa difícil, mas quando cheguei lá tinha só um horário, e eu busquei a iniciativa privada e colocamos tarde e noite, e o cidadão às vezes precisava um raio-x de ombro, de joelho, e fazia no dia. E isso está parado. Tem uma mesa de raio-x que infelizmente está lá sendo enferrujada. Então nós precisamos olhar para isso, avançar para o futuro, mas ver o que nós fizemos no passado, e se já se fez, nós fizemos, dá para fazer. Um outro detalhe extremamente importante da saúde que afeta as famílias é o atendimento pediátrico. Nós temos grande dificuldade na formação e número de médicos pediatras, mas nós já tivemos o centro materno infantil em Santa Maria. O que é isso? Ora, se você tem só 5 profissionais, coloca eles no mesmo lugar, desloca as pessoas para lá. Nós tivemos avanços aqui. Lembro ainda quando escrevi Sandu SAMU, lembrando do governo João Goulart na época, porque começa com Getúlio Vargas, mas aqui é Sandu, Santa Maria, Vila Belga, enfim, todos os lugares. A população tinha um acesso mais franqueado. Eram menos pessoas? Sim, eram menos pessoas, mas o grupo de trabalhadores da saúde era muito menor. Então, nós queremos trazer para a saúde de Santa Maria, primeiro, essa questão fundamental, difícil, ela é complexa, para a questão da gestão plena. Explica um pouquinho melhor a gestão plena. A gestão plena você sabe que é tripartite, o orçamento que chega para a saúde, né? Então é o município, o estado e a União. Aí você fica com todo esse orçamento para você comandar este espetáculo que é promover a saúde e defender a vida. Mas veja que nós também, e a gente coloca esses projetos, coloquei no passado, enquanto estava na gestão da saúde aqui na região, nós temos que cuidar daqueles que estão chegando à idade de idosos, né? Há uma expectativa de que a média de vida vai chegar a 86 anos. E nós temos um número de pessoas com 60 anos e as famílias mudaram muito. Daqui a pouco o cidadão, ele adoece ou é politraumatizado por um acidente, chega no nosso maravilhoso hospital universitário, ele é atendido, salva-se a vida dele, depois o hospital continua vivenciando a dificuldade do leito de retaguarda e nós, é importante lembrar isso, conseguimos na nossa época, como delegado regional, 42 leitos de retaguarda. Mas agora as pessoas com 60 anos e que sofrem alguma patologia, algum trauma, ela não tem para onde ir para ficar naquela convalescença. Então, um grupo de hospitais mais importantes do país, o SARA, não lembro o nome do outro, estiveram aqui, e nós projetamos espaços nos hospitais para receber estas pessoas, completos, do porteiro ao médico, técnico de enfermagem, ao dentista, ao fisioterapeuta. Um outro detalhe muito importante, há anos nós viemos propondo uma referência para atender a saúde dos idosos. E aí entra, desde muito tempo nós sabemos disso, que as doenças que afetam a saúde mental, elas iriam aumentar, e aumentaram muito mais agora nessa tragédia com o Rio Grande do Sul, né? Então, pontualmente, se nós precisarmos retomar o que já foi feito no passado pela dificuldade de orçamento, nós não vamos propor nada que não seja factível, mas teremos uma grande surpresa para a saúde de Santa Maria, que no devido momento nós vamos colocar. E ela passa
por uma atenção importante aos servidores. Não há quem conduza a gestão das cidades com qualidade, com preparo, com conhecimento, com múltiplos pendores, como os nossos servidores da saúde de Santa Maria e de toda a administração. E nós vamos trazer a eles uma grande novidade importante para a saúde, notadamente para todos, mas neste segmento. Perfeito. Da saúde para outro ponto crucial na gestão pública, transporte coletivo. Santa Maria vive uma discussão em todas as cidades do Brasil, um problema até mundial, transporte público coletivo. Como é que o senhor vê a questão do transporte em Santa Maria, subsídio, o senhor é contra ou a favor, preço da passagem, gratuidades, como é que o senhor acompanha esse tema? Sabes que eu tenho uma proposta de alguns anos, e que eu apenas utilizei o que já estava aí, e que chama-se Ouvir, Ver e Tocar. Ora, Alexandre, eu não inventei isso. Está numa ciência que é a semiologia. Semiologia é a arte e a ciência do diagnóstico. E não se utiliza tão somente na saúde. Se utiliza em outros segmentos. Mas a saúde nos ensinou que quando eu tenho uma doença aguda, fica até mais fácil. Chega alguém com um abscesso no meu consultório, eu faço uma incisão, medico, ele melhora rápido. Agora, aquele que aparece com a doença crônica é extremamente problemático. O nosso transporte municipal, transporte público, vive um momento de cronicidade há muito tempo. Além disto, nós temos as novidades, não é? Portanto, é um debate extremamente importante. Nós temos que olhar para a infraestrutura da cidade também. Eu não consigo separar transporte de mobilidade urbana, nós temos que estar juntos. Ouvir os empresários, porque nós temos aí 6 famílias, eu acho que posso dizer, que conduzem o transporte público em Santa Maria, né? Com grande esforço, com dinamismo, gerando emprego, enfim, mas eles também precisam, e seguramente percebem, o que mudou, né? Eu chego a brincar, não para você que é bem mais jovem, para a turma da meia idade, que tinha a família Jetson, né? Ele passava na frente da sua casa com um pequeno disco voador e te conduzia para onde você queria ir. Agora nós já temos drones conduzindo pessoas, né? Então é algo muito complexo. Nós precisamos pensar na infraestrutura, na mobilidade urbana e nas novidades que vêm e continuar sempre apoiando seguramente aquele que empreende em Santa Maria, também nessa área tão importante da mobilidade urbana, para as pessoas chegarem aonde precisam chegar com qualidade e com segurança. O senhor acredita na possibilidade de uma tarifa mais baixa, a prefeitura aportar um valor? Olha, tem aí, eu acho que hoje sendo votado um valor significativo, né? Mas seguramente foi visto por todos os segmentos da necessidade. E existem exemplos, não muito distante de nós, né? Balneário Camboriú, talvez em Itapema, algumas outras cidades, e que subsidiam a 100%. Quer dizer, isso tem que ser um debate, né, com o Conselho Municipal de Transporte, com a ATU, com todo o segmento que pensa a cidade, mas se for esta necessidade, nós estamos trabalhando com o orçamento do município de Santa Maria de 1 bi, quase 300 milhões. Bom, enfim, mas tem que se sentar e conversar, ver as novidades e aquilo que é melhor para a cidade, para a população e para aqueles que empreendem nesse setor tão importante. Educação. A educação do município, como é que o senhor vê a qualidade, vagas, a relação com o professor municipal também. O senhor tem algum plano específico para a educação do município, caso fosse eleito? Eu tenho a satisfação de ter sido professor por 2 anos no Oeste Paranaense de Química e Biologia, né? Também fui cirurgião dentista em Caçapava do Sul, vivenciando a minha profissão em muitas escolas. Convivi muito com professores, sei das aspirações deles. Tenho enorme respeito pelos meus professores leigos e maristas e todos os meus professores da Universidade Federal de Santa Maria, os meus instrutores do Exército. Tenho usado muito essa expressão que não há outro caminho e, evidentemente, quanto à educação, este é o caminho. Agora, é verdade, eu quero cumprimentar e aplaudir quem vem conduzindo a educação em Santa Maria, fazendo grande esforço, não é? Mas nós temos algumas coisas assim que parece que os professores ainda não estão contentes em alguns momentos. Teve também uma novidade aí que preocupa, justamente pela novidade, de a colocação, hoje em dia tem uma nova legislação e que num mesmo espaço, numa sala de aula, nós temos aí crianças e jovens com TDAH, com dislexia,
e que estão sendo colocados no mesmo espaço. Eu sou daqueles que defendo a inclusão, mas aí precisa analisar tecnicamente com o médico, com o professor, com a família. E eu vou me permitir mesmo nesse espaço, se tu me permitir, lembrar, e nós temos um grande esforço de um cidadão que tem mandato aqui em Santa Maria, que é o vereador Admar, tratando destas questões do autismo, né, lá junto da nossa PAI. Nós temos também a Francisco Lisboa aqui, que nós estamos até apoiando como rotarianos, enfim. Então, também não há outro caminho que não seja da educação, mas nós precisamos olhar para todo essa composição, né? Quem sabe efetivamente as escolas com os 2 turnos, o contraturno, retomar a questão dos cursos técnicos também. Nós precisamos ter essa garotada toda na escola. Eu vivo com a garotada do Interact de 12 a 18 anos, mas que espetáculo. Então nós precisamos alcançar isso a todo jovem de Santa Maria, toda criança. Perfeito. Questão política. Como é que o Dr. Moacir se coloca no espectro político? Hoje a gente vive um cenário assim de polarização, né? De direita e esquerda, em todo o país e no mundo. É um movimento hoje de muita definição. Hoje tu está para a esquerda ou pela direita. Como é que o Dr. Moacir se coloca? Como é que o senhor vê essa polarização na política? O próprio PRD, como é que você se coloca nesse aspecto? O PRD nasce dessa fusão entre o PTB e o Patriotas. O PTB tem uma longa história, né? Ele começa lá até com cores preto, branco, vermelho, e tinha uma tendência bastante diferente do que tem hoje. Houve um momento recente em que o PTB mudou as suas cores para branco, verde, amarelo, e defendemos as bandeiras de Deus, pátria, família e liberdade, e isso está junto do estatuto do Partido da Renovação Democrática, o PRD. Mas nós somos num espectro de centro-direita, notadamente nós aqui, falando num processo político que virá, a população de Santa Maria não vai esperar nada de nós que não seja serenidade, respeito às pessoas que estão colocando seus nomes, uma apresentação de um plano de governo factível, sem história nenhuma, sem entrar nessa polarização aguda de ofensas no dia a dia. Nós entendemos que isso ao PRD não serve, nem a nós mesmos, pela nossa formação de casa, de vida. Acho que temos que pensar em Santa Maria, e o nosso partido, como disse, é um partido de centro-direita. A minha caminhada, a gente tem que perdoar, como diz Rui Barbosa, alguns que não são jornalistas da tua história, da tua família, da qualidade, que dizem bobagem. O fulano teve naquele partido, sim, qual é o problema? É crime estar em mais de um partido? Não, não é crime. Mas sempre estive num mesmo espectro, não é? De conservadorismo com cuidado, porque quando eu fui estudar em especialização em saúde da família, era 1h da tarde, aquela hora do soninho, sim, o professor de Brasília disse: o que tu acha disso, Moacir? Eu acordei, ele estava mostrando um cenário nas cavernas, e eu fui e olhei, era bem naquela época, isso 2004, que tinha uma música, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que dizia: isso é um bunda lelê na caverna, eu disse: festa no meu AP, aquela coisa toda. Isso significa o quê? Que há uma evolução no dia a dia, e nós precisamos aceitar algumas novidades, mantendo, como a gente sempre diz, cuidado das nossas crianças, porque no futuro elas possam decidir o que vão fazer, se vão ser dentistas, jornalistas, com esta qualidade, enfim, essa é a realidade, né? Então, o nosso partido é um partido de centro. Tem gente que diz assim: é tão em cima do muro, né? Qual é o problema de estar acima do muro? Aliás, não é problema, até te dá condições de olhar para ambos os lados do muro. Então é essa a filosofia do PRD, de seriedade, conservadorismo, mas sem excessos, não é? Liberdade econômica e, acima de tudo, liberdade. Nós buscamos a liberdade acreditando em Deus e na família. Perfeito, pois justamente, se o senhor for eleito, vai trabalhar com o governo Eduardo Leite, pelo menos 2 anos, e o governo Lula, lá em Brasília. Como é que seria essa relação? Como é que o senhor enxerga essa possibilidade? Você sabe que eu tenho muitos amigos que estão nesse espectro, amigo de muitos anos. Tem até um menino que eu digo que eu coloquei nesse cenário político de Santa Maria, e que hoje é um dos assessores diretos do ministro Paulo Pimenta.
E verdadeiramente nós nos conhecemos e sabemos cada um a nossa caminhada, eles têm a deles, mas nós nos respeitamos. Verdadeiramente alguém que vem dizer que acha que só porque ele está de um lado que o presidente da República vai atendê-lo melhor que os outros, bom, então ele está falando contra o próprio presidente da República. O presidente da República é presidente de todos os brasileiros, independente de como chegou ou de quem é. Nós precisamos respeitar o presidente da República. Da mesma forma, o governador. O governador, nós temos também alguma proximidade com ele em algum momento de campanhas políticas, né? Eu fiz parte do governo Sartori e Cairoli, que eu reputo sempre que foi muito bom ter estado ali, eles que me trouxeram para ser o delegado regional de saúde. Nós podemos fazer naquele momento muito por Santa Maria, administrando a questão dos medicamentos, em plena operação Medicare, que foi uma tarefa que o governador Sartori e o Dr. Gabardo me passaram e que nós conseguimos, felizmente eu e Lenir, aquilo que levava 4 meses e aqueles que vendiam, eles colocavam dificuldades para vender facilidade no caso dos medicamentos, nós combatemos aquilo, colocamos uma van para Porto Alegre com 4.000 processos de medicamentos escondidos embaixo, criando a dificuldade para vender, trouxemos aquilo para 29 dias, atendimos bem a população nessa área, infelizmente hoje estão lá... Essas nossas avenidas do Caridade, como é que é o nome dela? Presidente Vargas, enfrentando chuva, sol e vento. E nós tínhamos aqui, embora um espaço antigo, mas as pessoas ficavam sentadas, as coisas precisam olhar para essas coisas aí. Não é nenhuma crítica sem nenhum fundamento. Poxa, mas tantos lugares para alocar, para colocar alguém que tem que ficar numa fila de madrugada, enfrentando frio, chuva e sol forte. Então nós temos essa visão, essa caminhada e, acima de tudo, nós podemos prometer o quê, Alexandre? Trabalho e resultado, foi o que nós fizemos no passado. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela visita, gentileza de atender os nossos leitores, telespectadores e ouvintes. Eu queria que o senhor desse uma mensagem final, um recado final aí, nessa parte final do programa. Dizer para os nossos conterrâneos, novamente agradecer ao Grupo Diário, a CDN, e de que nós, sim, o PRD tem uma decisão. Nós estaremos na majoritária. Nesse cenário pode se compor com alguém, é um respeito, mas caso contrário iremos com chapa própria para apresentar a Santa Maria novidades, manter aquilo, aplaudir aquilo que tem sido bem feito nos últimos governos e dar a Santa Maria, ajudar Santa Maria, essa Santa Maria que tem as mentes do saber, a ser mais empreendedora, gerar mais emprego para termos renda e que a gente possa viver numa Santa Maria, cidade saudável. Nossa força vem do alto. Muito obrigado. Esse foi o doutor Moacir, pré-candidato pelo PRD, mais uma edição do Papo de Grande. Muito obrigado, doutor. Certamente a gente vai conversar, né? Com certeza. Ao longo dessa pré-campanha do período. Até a eleição. Muito obrigado novamente. Nós que agradecemos. E convido vocês para acompanhar, então, nossos novos episódios do Papo de Grande, que estarão disponíveis na TV Diário, na Rádio CDN e nas nossas plataformas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Papo de Grande. Temporada Prefeituráveis para Santa Maria 2024. Parceria comercial Cassisme, De La Páscoa, CRVR, Santa Maria Ambiental.